11h01, que justamente poderia começar a gravar. Isso, boa tarde. Boa tarde a todas e a todos. Todo mundo me ouve? Denise, Priscila? Sim, boa tarde. Sim, boa tarde. Então, então vamos começar, né? Bom, então, mais uma vez, boa tarde a todo mundo que está entrando aí. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um SLAG, Seminário Latino-Americano de Água e Gênero. Nessa edição, estamos celebrando o 28º SLAG e temos o prazer, né, a honra aí de receber a Priscila Neves Silva como nossa palestrante, e ela vai justamente nos falar sobre a sua pesquisa, sobre os seus estudos, né, trabalhando aí com o tema água, saneamento e saúde da mulher. Então, um tema muito instigante, muito interessante, para a gente que vem fazendo algumas discussões, né? Já há 2 anos, né? Estamos aqui com o SLAG, lembrando que o Seminário Latino-Americano de Arte de Água e Gênero, perdão, é uma iniciativa, né? De várias organizadoras, né? Dentre elas Denise Soares, que está aqui conosco, eu, Fernanda Matos e Vera Guarda, né? E tem o apoio do Instituto Mexicano de Tecnologia e Águas, né? Da Universidade de Brasília, da Universidade Federal de Minas Gerais e da Universidade Federal de Ouro Preto, com a cátedra, né? Água e Gênero também aí nos apoiando. Então, Priscila, seja muito bem-vinda, né, a essa conversa. Estamos começando aí o ano de 2024 com o pé direito, um tema muito interessante. E aí eu quero falar um pouquinho, né, rapidamente. Priscila vai falar sobre a sua trajetória através da sua exposição, mas eu gostaria de apresentar a nossa palestrante. Então, Priscila é mestra e doutora em saúde coletiva, né, pelo Instituto Fiocruz, né, e tem uma vasta experiência nesse tema como consultora, como pesquisadora, e atualmente ela é técnica em pesquisa em gênero, etnicidade e saúde coletiva pela Organização Pan-Americana de Saúde. Então, Priscila, a palavra está com você, seja mais uma vez muito bem-vinda, né? E será um prazer te ouvir. Como é que funciona normalmente para quem está chegando? Gente, a Priscila vai fazer a fala dela, né? Com um tempo aí de 40 minutos, 1 hora, né? E depois a gente tem um tempo aí para a gente ir interagindo, né? Fazer as nossas perguntas. É claro que a gente tem o chat aí, né? E à medida que vocês quiserem ir colocando algumas questões, percepções, contribuições, isso pode ser feito ao longo já da fala da Priscila. Mas as perguntas mesmo, né, nós vamos deixar para o diálogo aí no final da sua fala. Tá bem, Priscila? Combinado. Muito obrigada, Daniela. Muito obrigada também a Fernanda, que me convidou para estar aqui hoje, que hoje não pôde estar, mas agradeço também a ela. É uma honra estar aqui. Eu acompanho já o SLAG há algum tempo. Acho que é um evento muito importante e para a gente começar a dar cada vez mais visibilidade a esse tema, que ainda é um tema que eu acho que, por mais que a gente fale, ainda é pouco discutido. Eu acho que a gente fica numa mesma bolha sempre, as mesmas pessoas falando sobre a questão de água e gênero, e eu acho que esse evento é um evento também que tem a oportunidade da gente conseguir expandir, né, essa discussão, essa reflexão para outras pessoas, outros plantando aí sementes, né, para que as pessoas possam começar a ampliar e discutir mais sobre o tema. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação que eu fiz. Não sei se eu vou fazer em 1 hora, não. Talvez acabe um pouquinho antes, mas Tranquilo. acho que é Só te importante deixando à também. vontade, que você tem tempo, né? Tá bom.
acho que é importante a gente dar o espaço também para as discussões que são sempre muito ricas, né? Mas, enfim, quando a Fernanda me convidou para falar, eu cheguei a escrever um capítulo de um livro com ela, em que eu tratei da questão de água, gênero, direitos humanos, e quando ela me convidou para falar aqui um pouco, ela falou: ah, quem sabe você aborda. Mas aí eu quis inserir um pouco algo que eu acho que é muito importante, que é a questão de saúde e mais especificamente aqui de doenças transmissíveis, né? Acho que talvez a gente fala sempre da importância de água com saúde e tal, mas eu quero trazer um pouco esse olhar de gênero também, para a gente poder começar a refletir sobre como estão as mulheres, né, nesse lugar, nesse papel, nessa situação. Então, a ideia é discutir um pouco aqui, um pouquinho de direitos humanos, porque acho que por mais que a gente fale, talvez todo mundo fale disso aqui, né? Mas por mais que a gente fale, acho que a gente tem sempre que ficar reforçando isso. Então, um pouquinho sobre direitos humanos, um pouquinho sobre como que está esse acesso hoje na América Latina, e aí entrar na questão de saúde e gênero. Bom, é, então, inicialmente, acho que um pouco isso, né? Falar sobre como que o. Opa, desculpa. Opa, bom. Reforçar isso, né? Que o acesso à água e o acesso ao esgotamento sanitário, eles foram reconhecidos como direito. E isso surge da onde? Isso surge exatamente desse lugar chamado saúde, né? A saúde já era um direito humano, já era reconhecida como um direito humano, e cada vez mais as pessoas perceberam que sem o acesso adequado à água e saneamento, era impossível você ter uma saúde de qualidade. E por mais que isso estivesse intrínseco, né, as pessoas perceberam que era importante chamar a atenção e trazer isso à tona como um direito em si, porque isso estava ali, perpassava, né, direito à saúde, perpassa o direito à moradia digna, perpassa o direito à alimentação, né, alimentação saudável, de qualidade. Mas, ao mesmo tempo, dava-se pouca visibilidade ao acesso à água, por mais que ele estivesse ali no meio. Então, transformá-lo como um direito humano também dava a ele uma visibilidade e um olhar para que os Estados-membros conseguissem perceber a importância de uma atuação mais efetiva para transformar mesmo esse acesso de uma forma mais eficaz, né? Na forma realmente de direitos. Então, em 2010, ele foi reconhecido como direito humano. E, e em 2015, o esgotamento sanitário passou a ser reconhecido como direito humano, também de uma forma independente, mas interrelacionado. Por quê? Porque verificou-se que, a partir do momento que o direito humano, a água e o esgotamento sanitário estavam ali junto, é como se as pessoas olhassem mais para a água e esquecessem um pouco do esgotamento sanitário. Então, chamar atenção para um direito independente, com normativas que lhe são próprias, também era importante para a construção de um acesso ao esgotamento sanitário mais efetivo, mais eficaz e que condicionasse também a questão de ser um direito, né? Então, em 2010, reconhece-se o direito humano à água e esgotamento sanitário como direito. Em 2015, há um reconhecimento do esgotamento sanitário como um direito independente. Por isso que muitas vezes a gente fala no plural, né? Direitos humano à água e ao esgotamento sanitário, por mais que eles caminhem juntos, há aí uma certa diferenciação. Porque a gente vai falar, há umas normativas que são distintas entre um e outro. E qual que é a importância de transformar, então, o acesso à água e esgotamento sanitário como um direito, né? A partir do momento em que a gente transforma esses serviços enquanto direito, existem algumas obrigações que os estados eles passam a ter, né? Os estados que assinaram aqui o Tratado de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, né? Lembrando que o direito humano à água está inserido no Tratado de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, e os países que assinaram e ratificaram esse tratado e que reconhecem, então, o direito humano à água e esgotamento sanitário como direitos, eles passam a ser obrigados a começar, pouco a pouco, a incluir esse direito, né, essa normativa, nos seus ordenamentos jurídicos, e também passam a ser obrigados a respeitar, proteger e garantir esse direito.
Isso significa, por exemplo, se há uma prestação de serviço que é privada, o Estado não pode simplesmente é, esquecer, né? Ele tem que regulamentar, ele tem que verificar se aquela empresa privada não está fazendo alguma coisa que viole esse direito, né? Ele tem obrigações com relação a esse direito. Então, o reconhecimento enquanto direito, ele cria algumas normativas e que são importantes, e algumas obrigações para os estados, né? E aqui, lembrando, estados que assinaram e ratificaram a convenção, porque existem alguns estados que, apesar de terem assinado, não ratificaram, ou seja, o estado ainda não reconheceu propriamente dito o Tratado de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ou a água enquanto um direito humano, mas aqueles países, e aqui inclui o Brasil, que assinaram e ratificaram o tratado e reconhecem o direito humano à água como, né, o acesso à água e ao esgotamento sanitário como direito, eles têm obrigações a cumprir. Então, isso é importante, né? É uma ferramenta importante. Então, aqui lembrando rapidamente que o direito humano à água e esgotamento sanitário, então, ele tem normativas, então, como que eu verifico se um acesso à água, um acesso ao esgotamento sanitário está ou não violando esse direito, né? Então, a gente tem algumas normativas que são importantes a gente relembrar, ou para quem não conhece, conhecer. Então, primeiro é a questão da disponibilidade. Então, tanto a água quanto banheiro tem que estar disponível 24 horas por dia, 7 dias da semana, sempre que a pessoa precisar. Tem que ser de uma forma que garanta qualidade e segurança. Então, a água não pode estar contaminada, o banheiro, né, não pode causar insegurança, não pode ser um espaço que esteja sujo, né, ele tem que garantir a qualidade e a segurança do indivíduo. Aceitabilidade é um fator super importante, porque não adianta a gente ir numa comunidade rural, numa comunidade indígena, querer construir um banheiro maravilhoso, que para a gente possa ser maravilhoso, mas que não dialogue com as questões culturais, com a identidade, com o que aquela comunidade, aquela população acha que é importante. Então, a aceitabilidade cultural, a aceitabilidade social, ela é extremamente importante quando a gente vai elaborar, construir, enfim, algum tipo de serviço como esse. Porque senão a pessoa não vai usar, né? O indivíduo, a comunidade não vai usar, então não adianta. Então tem que ser sempre construído, pensado, em parceria com aquela comunidade para que realmente seja efetivo, né? Acessibilidade física, então tem que garantir que a pessoa tenha condições de entrar no banheiro, sair, ou que a água esteja próxima, que a pessoa consiga de forma independente, autônoma, e aqui pensando, por exemplo, em pessoas com deficiência, né, que elas consigam ter autonomia, que elas consigam acessar o banheiro ou a fonte de água de forma independente. Acessibilidade econômica, e aqui lembrando que quando a gente fala de acessibilidade econômica, a gente está dizendo de que a pessoa não pode pagar pelo serviço de maneira em que ela é, não tenha depois condições de pagar por outras coisas básicas da vida, né? Moradia, alimentação, enfim, acessibilidade econômica fala muito disso, assim. É, o valor pago à água não pode ser mais de 3% da renda daquela casa, né? Da renda daquela família. Porque se for muito alto, se ela tiver que pagar um preço muito alto por essa água, pode ser que ela não consiga ter acesso a outros bens, outros recursos que são essenciais à vida. E aqui, falando de esgotamento sanitário, né, como a gente disse, o reconhecimento do esgotamento sanitário também traz normativas que são importantes para ele. Aqui a gente fala de privacidade, né, que é a capacidade que as pessoas têm de conseguir utilizar esse serviço, garantindo a sua privacidade, né? E aqui, quando a gente pensa em mulheres, né, é importantíssimo que a gente garanta a privacidade, que a gente garanta que elas consigam acessar esse banheiro de maneira em que elas não se sintam seguras, né, de alguma forma. E, claro que é importante tudo isso que garanta a dignidade da pessoa humana, né? A gente está falando de direito humano e a base do direito humano é a dignidade da pessoa humana. Então, esse serviço tem que assegurar que a pessoa, né, tenha dignidade, né? Que assegure a dignidade da pessoa. E, além disso, é importante respeitar princípios gerais dos direitos humanos, né? Aqui,
não discriminação e equidade. Então, nesse sentido, e a gente vai falar mais adiante, que as pessoas que não têm acesso, elas são uma população muito específica, né? Assim, não é todo mundo, né? Você tem hoje uma falta de acesso para as pessoas que estão mais em situação realmente de pobreza, né? Então a gente tem que garantir o acesso para todo mundo, para todas as etnias, né? Para todo mundo, de forma não discriminada. E é importante que a gente assegure a participação das pessoas na elaboração dos programas, dos projetos, das políticas. Porque, como a gente disse lá atrás, a aceitabilidade cultural, a aceitabilidade social é essencial. E para que a gente consiga entender o que essas pessoas querem, né, como que elas vão usar, o que é importante para elas, é importante que a gente escute, é importante dar voz, né, é importante que elas estejam lá, que participem, que escutem, é importante valorizar é, as culturas, os conhecimentos, as formas de vida. Para isso é importante assegurar a participação social. Para a gente assegurar a participação social, a gente tem que assegurar acesso à informação e transparência, né? A gente tem que assegurar o acesso à informação, e o acesso à informação tem que ser de forma bem transparente, para que as pessoas possam realmente participar. Porque se elas não sabem nem do que está acontecendo, elas não conseguem nem participar, né? Então, assim, para assegurar a participação é esse tripé, né, de acesso à informação com transparência. E aí, a partir do momento em que a gente assegura participação, a gente assegura acesso à informação de forma transparente, a gente consegue também designar os papéis de cada ator, né, nisso aí, né? O Estado vai fazer o quê? Uma ONG vai fazer o quê? O município vai fazer o quê? O prestador, se é um prestador privado, vai fazer o quê? Qual é o papel da comunidade, né? Assim, para assegurar que isso tudo aconteça de uma forma que respeitando o direito humano. E a partir daí a gente consegue prestar contas, a gente consegue cobrar, a gente consegue responsabilizar os atores, cada um por seus papéis, por suas ações, né? Então é importante que a gente consiga também desenhar isso de forma em que a gente consiga assegure o que a gente chama em inglês de accountability, né? Que as pessoas possam realmente conseguir prestar contas daquilo que lhes foi assegurado, pedido, demandado, né? Cada um com o seu papel, com as suas responsabilidades. E a partir daí buscar a sustentabilidade. Então, a partir do momento, se a gente, né, cria se a gente cria uma, um, um sistema que não condiz com o que aquelas pessoas querem para a sua comunidade, que não é aceito pela comunidade, a gente realmente não vai ser sustentável, né? Elas não vão querer usar, elas não vão conseguir fazer a manutenção, porque às vezes a manutenção de um serviço de água e saneamento precisa, às vezes, de uma gestão comunitária, e se elas não estão de acordo, elas não vão conseguir fazer a gestão daquilo, não vão ter interesse, não vão ter o conhecimento, né? E aquilo vai se perder ao longo do tempo. Então, para a gente conseguir ter sustentabilidade, a gente tem que ter essa amarração, né, de participação, a gente tem que ter essa amarração dessa busca da aceitabilidade. Bom, aqui lembrando que, para além do acesso à água, né, ser reconhecido como um direito humano, hoje a gente tem esse outro instrumento, né, que é a Agenda 2030, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, em que ele vai dizer para a gente o que até 2030, né, de 2015, ele foi elaborado em 2015, pactuado por mais de 190 países, uma agenda de desenvolvimento sustentável, né, que tem 17 objetivos a serem alcançados até 2030, isso foi pactuado em 2015, e um desses objetivos é o 6, de água potável e saneamento. E aqui visa assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da água e saneamento para todos. Aqui chamando atenção para as duas primeiras metas, né, que é a meta 6.1, que é alcançar o acesso universal e equitativo para todo mundo, sem discriminação, né, nesse lema que tem a agenda de não deixar ninguém para trás. Então, aqui é importante a gente ter isso sempre em mente, né, a questão da não discriminação, da equidade. E a meta 6.2, ela é muito específica porque ela traz essa frase, né, assim, com especial atenção para a necessidade das meninas e mulheres.
Então, é alcançar o acesso a saneamento, higiene adequados, equitativos para todos, acabar com a defecação a céu aberto, com especial atenção para as necessidades das meninas e mulheres em situação de vulnerabilidade. Então, aqui, lembrando que já se sabe, né, que o acesso à água e esgotamento, ele impõe uma carga muito maior às meninas e às mulheres. E essa compreensão já gera, né, que gera já lá em 2015, essa ideia de que a gente tem que olhar para as meninas e mulheres quando a gente pensa em acesso à água e esgotamento sanitário. E como que está isso hoje, né? Assim, existe um acompanhamento dessas metas, né, para saber como que o mundo está evoluindo nisso, e a gente ainda precisa evoluir muito, né? Assim, passaram-se já alguns anos, ainda temos muitos pela frente, mas a gente ainda tem 2,2 bilhões de pessoas que não têm um acesso adequado à água, né, ao manejo seguro da água, gestão segura da água. E aqui, gestão segura entende-se com acesso à água, que geralmente é intradomiciliar, que não tem contaminação por produtos químicos, que não tenha contaminação por coliformes fecais. 3,5 bilhões de pessoas não têm acesso a uma gestão segura de esgotamento, né, de esgotamento sanitário, saneamento. E aqui, no caso, a gente entende o que é uma maneira, né, uma gestão segura de esgotamento sanitário. Então, é quando você tem um banheiro, geralmente não é um banheiro compartilhado com outras casas, em que você não precise tirar né, as fezes e as urinas para limpar em outro lugar, né? E que promova dignidade, privacidade, né? Que, que te dê uma segurança nesse sentido. E 2,2 bilhões de pessoas ainda não têm acesso adequado à higiene, né? Instalações de higiene. E isso tudo junto, a gente vai ver lá para frente, é uma bomba quando a gente fala sobre saúde, sobre doenças transmissíveis, infecciosas, né? Então, a gente tem aí um problema relacionado a realmente à saúde da população. Aqui, né, uma informação de que para que a gente consiga alcançar então a meta proposta lá do ODS 6 até 2030, a gente tem que aumentar em 6 vezes o nosso progresso com relação ao acesso à água, 5 vezes para saneamento e 3 vezes higiene. Então, assim, é desafiador, né? Que a gente consiga realmente até 2030 alcançar isso. E é desafiador principalmente porque a gente vive um momento de mudança climática, né? Não há como não dizer isso quando a gente pensa em acesso à água, né? E esgotamento sanitário. É, a gente tem não só a questão da desertificação, né? Não só a questão de que a água em em alguns lugares está ficando mais escassa, né? Mas a gente também tem a questão das inundações, que também estão ligadas com as mudanças climáticas. E as inundações, elas muitas vezes podem contaminar fontes de água seguras, né? Ela pode gerar foco de água, onde você vai ter é, criador de vetores, né? Assim, dengue, malária, né? Não à toa a gente teve um boom de dengue aí também esse ano, né? No princípios do ano. A gente tem leptospirose, enfim, tem várias doenças que podem estar associadas aí com uma inundação. Que você pensa assim, ah, mas inundação é muita água, né? Mas é muita água com pouca qualidade, né? E aí você tem mistura, muitas vezes, de água potável com esgoto, enfim, você tem contaminação de fontes potáveis de água, o que prejudica ainda mais a segurança, né? E a busca por esse direito humano, né, por essas normativas do direito humano à água. Aqui é um panorama meio geral, assim, de como está na América Latina hoje, o que é o acesso à água e saneamento. Então, a gente vê que o saneamento ainda está, né, bem mais precário do que o acesso à água, em termos de serviços, né, de, da meta, né, dos ODS. A gente ainda tem um longo caminho aí pela frente para conseguir assegurar um acesso universal e equitativo.
E é importante lembrar que essa falta de acesso, né, como eu falei no início, ela não é igual, né, para todo mundo, né? A gente fala de injustiça ambiental, a gente pode até falar de um racismo ambiental, porque as pessoas que não têm acesso a esses serviços é uma parcela específica da população, né? É a população que realmente está em situação de pobreza, né? Segundo esse relatório, é um relatório que é publicado mais ou menos a cada ano, cada 2 anos, ele vai analisando a evolução, né, do ODS 6, vai fazendo um monitoramento desse acesso à água, e ele percebe que uma em cada 5 pessoas não tem água, acesso à água para consumo gestionada de forma segura na região urbana aqui, América Latina, tá? Aqui o foco é a América Latina de uma forma geral. 2 de cada 5 pessoas não têm serviços de esgotamento sanitário gestionados de forma segura. Nas zonas rurais, isso é muito pior. Então, quase a metade da população não tem acesso à água gestionada de forma segura. 72 milhões de pessoas ainda têm acesso apenas a serviços básicos de esgotamento sanitário. Então, a falta ainda é precário também, e aqui é importante dizer que o acesso à informação ainda é precário, principalmente no que se refere ao esgotamento em áreas rurais. Então, o dado que se tem é que 72 milhões de pessoas ainda têm acesso só a serviços básicos de esgotamento sanitário. 99 milhões praticam ainda defecação a céu aberto, né? Então, se a ideia é que a gente reduza isso e que assegure qualidade de vida para as populações, né, que assegure uma qualidade de acesso às populações, ainda temos um caminho longo aí para percorrer no que se refere aqui a um cenário da América Latina. Aqui um outro gráfico também que ilustra um pouco isso que eu estou querendo dizer sobre justiça ambiental, né? Que, que mostra como que a desigualdade de acesso a instalações de higiene entre os mais ricos e os mais pobres, né? Assim, e aí a gente consegue ver que existe realmente uma diferença muito grande, não só entre países, né? A gente vê, por exemplo, Haiti, Bolívia, como países que ainda têm uma precariedade muito grande no que se refere ao uso de instalações de higiene. Mas mesmo assim, se a gente olha para os países em que você tem um acesso melhor, a diferença entre o acesso das pessoas mais ricas e das pessoas mais pobres a instalações de higiene ainda é muito grande, né? Existe aí realmente uma defasagem, que é aquilo que a gente está falando sobre injustiça ambiental, racismo ambiental, né? Assim, pode ser que você diga, no meu país é só 5% da população, no meu estado, só 5% da população que não tem acesso, à água de forma segura. Mas é importante olhar para eles 5%. Quem são, né? Onde estão? Como melhorar o acesso a essa população? Porque não vai ser fácil melhorar o acesso a esses 5%, mas a gente tem que melhorar o acesso dessas populações, desses 5% que estão ali faltando, que é uma população específica, né? Que são populações em situação de pobreza, populações que geralmente carecem de vários, acesso a vários recursos, né? Não só água, esgotamento sanitário, mas muitas vezes educação, serviços de saúde, né? É uma confluência de falta de recursos e que é importante, então, olhar para essas populações específicas. E aqui, então, a gente entra nessa relação que eu queria trazer um pouco sobre acesso à água e saúde, né? E doenças transmissíveis, mais especificamente. É, as doenças, né, que são ocasionadas que são provocadas, né, que resultam de um acesso inadequado à água e esgotamento sanitário, elas contribuem com 10% da carga global de doenças, né? O que é isso, carga global de doenças? É uma medida que não mede a mortalidade, mas mede qualidade de vida, né? Vai dizer assim, olha, se eu contrair essa doença, eu perdi em qualidade de vida porque eu adquiri uma deficiência, ou porque eu já não consigo realizar alguma outra tarefa, ou porque me limita em alguma coisa, enfim.
Então, 10% da carga global das doenças está centrada em doenças relacionadas a um acesso inadequado à água e esgotamento sanitário, né? Que, a princípio, seria fácil, né? Assim, não é que é fácil, mas, enfim, falta um interesse político, um interesse econômico também em fazer com que essas pessoas tenham acesso a esses serviços. E isso vai piorando cada vez mais nesse momento de mudança climática, né? A água vai sendo cada vez um recurso cada vez mais essencial e cada vez mais na mão de poucos, né? Assim, então, por isso que a gente tem sempre que chamar atenção para a importância realmente de ampliar esse acesso para essas populações. Existe um grupo de doenças chamado doenças tropicais negligenciadas, que são doenças que afetam mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo, colocam outras 2 bilhões de pessoas em risco. São mais ou menos 20 doenças que tá nesse pacote de doenças tropicais negligenciadas, e que grande parte delas vai ter relação com acesso à água e esgotamento sanitário, né? São doenças que geralmente são chamadas doenças tropicais negligenciadas, porque geralmente são doenças que afetam essas populações em situação de pobreza e que geralmente os países, enfim, não há muito interesse realmente político e econômico para lidar com essas doenças, né? Elas acometem muitas vezes populações negligenciadas também, né? Que são essas populações que a gente está falando aqui, que falta acesso à água, à educação, à saúde, né? Serviços de saúde, enfim, são populações que estão muito à margem da sociedade. E grande parte também dessas enfermidades, como eu disse, podem ser prevenidas com acesso adequado à água e ao esgotamento sanitário. No Brasil, a gente tem o que a gente chama de DERSAIS, que são uma classificação que foi feita de doenças relacionadas a saneamento inadequado. Essa classificação ela foi feita um pouco para entender, usando o CID, né, aquela classificação de doenças, eles tentaram entender como que essas doenças relacionadas à água causava em termos de internação hospitalar, né, em termos de qual que era a relação entre as doenças relacionadas à água e internação hospitalar. Então, através do CID, da classificação de doenças, eles criaram essa classificação de doenças relacionadas ao saneamento inadequado. E aí você tem doenças de transmissão fecal-oral, e aqui como exemplo você tem diarreias, febres entéricas, hepatite A, doenças transmitidas por inseto vetor, e aqui a gente entra com todas as arboviroses, né? Não sei se todo mundo sabe que são arboviroses, né? Os arbovírus aí são essas doenças dengue, zika, chikungunya, e aí tem também leishmaniose, filariose linfática, que são também transmitidas por algum inseto vetor, malária, doenças de Chagas, enfim. É, são, são, são doenças que a gente tem que estão relacionadas com acesso à água e ao saneamento. Você tem doenças transmitidas através do contato com uma água contaminada, esquistossomose, leptospirose, doenças relacionadas com a higiene. Aqui você tem tracoma, que é uma enfermidade que causa cegueira, é a maior causa de cegueira assim, do mundo, né? Por uma bactéria. Conjuntivite, doenças de pele, micoses e muitas outras. Reumentias e tenises. Aqui são só exemplos, né? Você tem várias outras doenças que podem ser classificadas assim, né? Doenças de transmissão fecal-oral, transmitidas por inseto vetor, contato com a água, relacionados com a higiene. E aí tem os reumentias e tenises aí separados. Essa categoria, essa classificação foi criada já há algum tempo, se eu não me engano, em 2002, mas a Covid-19 veio nos lembrar da importância das doenças respiratórias, né? Também que entra, né, que teria que entrar aí nessas doenças relacionadas a um saneamento inadequado. E aqui eu estou chamando a atenção mais para doenças transmissíveis, né, infecciosas, porque hoje em dia já se relaciona câncer com acesso inadequado à água, porque hoje em dia há uma grande quantidade de água contaminada por produtos químicos, né? E que arsênio e outros produtos que vão causar câncer. Então, aqui, falando mais de doenças transmissíveis, infecciosas, existem também as doenças respiratórias, né? Que sem um acesso adequado a instalações de higiene,
a gente não consegue, fica muito mais difícil a prevenção e o controle, né? Então, é uma outra doença, né? Um outro grupo de doenças aí que está relacionado também com o acesso à água. E, bom, quando a gente fala, então, de gênero, né? Qual que é essa relação aí? É, como que a gente coloca a mulher nessa relação entre acesso à água e doenças, né? Qual que é o papel, né? Qual que é, como que essa dimensão, por que que essa dimensão é importante, né, de ser analisada? Hoje em dia, quase 2 milhões de pessoas têm que se deslocar para coletar água potável. Em 7 de cada 10 casas, são as mulheres e meninas as responsáveis pela coleta de água. Por quê? Porque são as mulheres e meninas que socialmente têm esse papel de cuidado, né? Cuidado da casa, não só cuidado das pessoas, das crianças, dos idosos, dos enfermos, dos doentes, mas o cuidado da casa também é responsabilidade da mulher. Então, em 7 de cada 10 casas, são elas as responsáveis por coletar água. Em alguns lugares, elas chegam a percorrer 6 quilômetros, né, para conseguir coletar água, carregando baldes de 20 litros de água sobre a cabeça. Então, é uma tarefa árdua que está a cargo das mulheres, das meninas, né, das adolescentes, e que muitas vezes tem que faltar à escola, não podem inserir em atividades geradoras de renda, porque é uma tarefa que é isso, gasta 2, 3 horas da vida dela para ir coletar e voltar água. E aqui é importante também, acho que dar visibilidade ao fato de que, em alguns casos, quando essa fonte de água está dentro de uma propriedade privada, essas mulheres são obrigadas a ter relações sexuais com os proprietários, né, da terra onde está essa fonte de água, para que elas consigam pegar a água. Então, elas estão. Isso, só o fato, né, de não ter água próxima à residência já coloca essa mulher em risco de violência física, de violência sexual, até de acidentes com insetos, enfim, com insetos, com animais, seja cobra, enfim, pelo caminho, que também há relatos disso, mas há também essa relação entre uma violência física e sexual relacionada a uma falta de acesso adequado. E aí é interessante a gente pensar o seguinte: essa mulher que caminhou 6 quilômetros, que pegou 20 litros de água sobre a cabeça, que caminhou mais não sei quantos, foi 3 quilômetros para ir, 3 quilômetros para voltar em casa. Essa água que tem em casa, ela passa a ser um ouro, né? Ela não vai gastar de qualquer jeito, de qualquer forma, né? É uma água que ela tem que usar para cozinhar, ela tem que usar para tomar banho, ela tem que usar para lavar a vasilha, ela tem que usar para limpar a casa, ela tem que usar para fazer a própria higiene menstrual. Então, há alguns aspectos que ficam falhos realmente. Ela não vai lavar a mão o tempo todo, porque aquela água é preciosa demais. Então, ela vai lavar a mão de vez em quando. Ela vai fazer higiene menstrual, não vai fazer também de uma forma apropriada, porque ela precisa daquela água. São 20 litros de água, às vezes, para uma casa com 5 pessoas, né? Para cozinhar, para limpar ou mais, né? Então, assim, é importante entender que, a partir do momento em que ela não tem essa água em casa de uma forma segura, né? Que ela tem que caminhar para buscar essa água, que ela tem que fazer o transporte dessa água, a quantidade de água que tem em casa, muitas vezes não vai servir para ela fazer uma higiene adequada. E aí a gente dialoga com a questão das doenças transmissíveis, que a gente sabe que é essencial a gente ter uma higiene adequada das mãos, do nosso corpo, para a gente evitar uma transmissão, né? Então, isso põe as mulheres em maior risco de contaminação, por quê? Porque pode ser que ela não utilize para ela, que ela permite ao seu companheiro, ao seu marido, utilizar a água para lavar sempre que ele quer, mas ela muitas vezes vai evitar o uso, porque ela sabe que ela precisa passar por muito esforço para fazer a busca daquela água, né? Para buscar aquela água. Com relação ao esgoto, né? A gente tem que pelo menos 500 milhões de pessoas têm uma falta de acesso adequado, não conseguem fazer a gestão da menstruação de forma correta, evitam beber água, né? Então, muitas mulheres evitam beber água para evitar o uso do banheiro, porque se deslocar até o banheiro pode pôr ela em risco,
de violência física, de violência sexual, se esse banheiro está distante. Elas muitas vezes esperam até a noite para ir ao banheiro porque ficam inseguras, ficam com medo, têm vergonha, mas à noite também impõe um risco maior de violência sexual e física. Elas são responsáveis muitas vezes pela limpeza das latrinas, e aí aqui a gente faz uma associação com a falta de acesso à água e com a não higiene adequada das mãos e com a contaminação, né, e infecção por doenças, todas relacionadas aí a uma falta de saneamento adequado. Então, a falta de um saneamento adequado também põe em risco a elas, né, a contaminação e a infecção, e aqui não só infecção, né, e aqui falando não só de doenças infecciosas relacionadas a, a- a- ao que é o esgotamento sanitário, mas também infecciosos do trato urinário, do trato genital, porque ela não consegue fazer a higiene e a limpeza, ela não tem privacidade para isso, ela não tem um espaço onde ela consiga fazer uma gestão da menstruação de forma adequada. E aí, aqui, com relação à higiene, a gente tem que a falta de instalação afeta desproporcionalmente meninas, adolescentes e mulheres. Em 6 de cada 10 países, 3/4 das mulheres não têm acesso à água com sabão. Adolescentes e mulheres da região rural são as mais propensas a não usar produtos de higiene menstrual, porque elas têm maior dificuldade no acesso a produtos de higiene menstrual, e aqui é uma questão que andou sendo discutida muito há pouco tempo, que é a questão da pobreza menstrual, né? Quem são as pessoas, que população é essa, quais são as mulheres que não conseguem ter acesso adequado a produtos de higiene menstrual, o que isso impacta na vida delas, né? Então, muitas vezes, elas evitam ir a trabalho, evitam ir à escola quando estão menstruadas, porque elas não têm como fazer uma higiene menstrual de forma adequada. Elas têm mais chance de viver, né? Adolescentes e mulheres em maior situação de pobreza são os que têm mais chance de viver em locais sem um espaço privado para fazer higiene menstrual, que a gente já discutiu aqui. E é isso, muitas evitam ir à escola, ao trabalho, participar de atividades sensuais, sociais quando estão menstruadas, porque não tem onde, não tem como, não tem jeito de fazer a gestão dessa menstruação de forma adequada, o que gera muitas vezes vergonha, né, constrangimentos. Então, isso faz com que elas evitem, né, ir à escola ou faltem 1 ou 2 dias de trabalho, que vai repercutir em não ganhar o dinheiro daquele dia, né? E, enfim. Então, é uma série de questões aí que afetam a saúde dessas mulheres. Aqui lembrando, né, que todas essas questões recaem sobre o fato de que as mulheres têm esse papel de cuidadora, socialmente falando, né? Elas cuidam das crianças, elas cuidam dos enfermos, elas cuidam dos idosos, então elas também estão com mais risco, né, de se contaminar com alguma doença infecciosa, porque ou estão criando as crianças, né, muitas vezes trazem muitos vírus, muitas bactérias e tal, ainda tem um corpo que está em desenvolvimento e muitas vezes tem aí sempre estão, né, gripadas ou com algum vírus ou alguma bactéria, mas também tem a questão dos enfermos, né, das pessoas doentes, que elas também cuidam. E aí, como não tem acesso adequado a instalações de higiene, onde elas não conseguem fazer lavagem da mão de forma adequada, elas têm mais risco de se contaminar, né? De se enfermar, de se contaminar. E aí, aqui, pensar que, a partir do momento também que elas adoecem, elas têm mais dificuldade de procurar um serviço de saúde e um acompanhamento médico, porque elas não têm com quem deixar os filhos que elas cuidam, elas não têm com quem deixar as tarefas do dia a dia, né? Se elas não estão, vão aos serviços de saúde, quem vai ficar com as tarefas que elas fazem em casa, de cuidado da casa, de cuidado do filho, que seja de coletar água, quem que vai assumir isso se elas não estão, né? Então, se elas precisam fazer alguma cirurgia, passar por um procedimento médico, quem vai cuidar delas, uma vez que elas que são as que cuidam? Né? Isso tudo são questões importantes da gente pensar, uma vez que as mulheres têm esse papel de cuidadoras, né? Assim, isso impõe a elas algumas restrições, né? E quando a mãe não está, ou a mãe fica doente, quem assume tudo isso é a filha, né? A adolescente, a filha, que aí começa a faltar escola, né? E aí a gente começa a fazer relação com a equidade de gênero na escola, ou equidade de gênero no trabalho,
porque elas têm que deixar de trabalhar ou têm que deixar de ir à escola para fazer a tarefa, exercer a tarefa de cuidado que a mãe exercia, a mãe não consegue mais porque está doente. Ou seja, há uma cadeia aí de inequidades de gênero relacionadas a uma falta de acesso adequado à água e ao saneamento e instalações de higiene. Consequências da saúde, né? Para além de todas essas que a gente está falando, de doenças transmissíveis, aqui chamando a atenção, como eu falei, de infecções urinárias do aparelho reprodutivo, aumento de abortos espontâneos, morte materna, muitas vezes, porque ela tem um filho e não tem como fazer a limpeza adequada, né? Às vezes teve o parto em casa mesmo, que seja com parteira, mas às vezes não tem como cuidar né, de um pós-parto de forma adequada, porque não tem água, porque não tem instalação não tem água, sabão, então ela não consegue se cuidar, isso pode gerar infecções e morte materna. Como a gente disse, a violência baseada em gênero, risco de assédio sexual e de contaminação por DSTs, né? Porque eu falei que algumas mulheres elas são obrigadas a ter relações sexuais em troca de água, né? E o estresse psicossocial que essa situação toda gera, seja desde não ter um lugar específico para fazer uma higiene menstrual adequada, né, o constrangimento que isso vai causar, né, a vergonha, mas ao mesmo tempo o risco de violência por ir coletar uma água, né? Enfim, tudo isso gera estresse psicossocial, questões relacionadas à saúde mental. E também gera consequências econômicas e sociais. Redução no tempo para inserção de atividades geradoras de renda, redução do tempo no cuidado, que foi coisas que a gente já discutiu aqui, né? Redução do tempo de estudo, então evitam ir à escola, baixa frequência escolar, e o que vai gerar um comprometimento no que a gente chama de equidade de gênero, como eu já falei também, empoderamento e autonomia. Então, essa mulher vai perdendo cada vez mais autonomia, porque ela também, por uma inequidade de gênero, por não conseguir, né, ter uma dignidade, né, assim, no que se refere a questões de água e esgotamento sanitário. Então, é importante chamar a atenção que não é possível alcançar a equidade de gênero e justiça social se a gente não fornece um acesso adequado à água e esgotamento sanitário. É uma coisa tão básica, mas que traz repercussões a nível da vida da menina e da mulher de várias ordens, desde ela se enfermar e ficar doente até questões de geração de renda, de ir da escola. Então, é importante a gente garantir esse acesso adequado. E aí, como a gente disse, eles devem garantir privacidade e devem ser inclusivos para todos os gêneros. A gente está aqui falando especificamente em mulher, né? Mas é importante lembrar que transgêneros, né, ou as pessoas que pertencem a outros gêneros, né, os gêneros diversos, binários, enfim, também tem um problema enorme quando se fala de acesso à água, banheiro, principalmente. Esses banheiros eles devem ser seguros, limpos, como a gente falou, de acessibilidade financeira e física, tanto na escola, quanto na casa, quanto no trabalho. Todos esses espaços em que a mulher circula têm que garantir um acesso adequado, né? E aqui pensando que é um acesso adequado para todas as mulheres, sejam mulheres com deficiência, sejam trabalhadores rurais, sejam mulheres que estão em situação de rua, sejam refugiadas, sejam mulheres em privação de liberdade. Aqui a gente tem uma questão importante também quando a gente fala de mulheres em privação de liberdade, porque elas têm muita dificuldade, muitas vezes essas instituições têm um problema sério de privacidade, de acesso à água e saneamento. Mulheres com incontinência, enfim. É importante olhar para todas essas especificidades, por isso que a participação social é importante, né? Porque a gente, do lugar que a gente está, né, do alto do nosso lugar, de quem a gente é, de onde a gente circula, a gente não consegue, não dá conta de compreender todas as situações, todos os espaços, todas as demandas, né? A gente tem que escutar, a gente tem que estar aberto a escutar, porque não é a gente dizer o que é importante para elas, é elas que vão dizer para a gente. A mulher com deficiência, a mulher com incontinência urinária, a mulher com privação de liberdade, a mulher indígena, são elas que vão dizer para a gente o que é importante para mim, o que eu preciso, que eu sinto falta, né? Como que pode melhorar? O que eu gostaria que fosse feito? Então, por isso é importante a gente estimular novas formas de participação social durante o processo de tomada de decisão, durante planejamento, gestão, elaboração de políticas, planos, ações, enfim, no que se refere a acesso à água.
E esses processos, como eu disse, têm que ser baseados em gênero e devem focar nas barreiras que as meninas, mulheres, adolescentes enfrentam para ter um acesso adequado. Essa participação tem que favorecer, como eu disse, representantes de mulheres e adolescentes e de todas as necessidades específicas, assim, né, enfim, é lógico que a cada grupo, né, é diferente e eu tenho que conseguir escutar essas mulheres, né, para realmente conseguir desenvolver um serviço que seja eficaz, que seja eficiente, que seja sustentável, que respeite, né, a cultura, o modo de vida desses grupos. E isso vai acabar gerando empoderamento social e político. Então, a ideia aqui é buscar equidade de gênero nas políticas, nas estratégias e programas. Aqui só lembrando que a gente falou do ODS 6, mas que ele dialoga com vários outros ODS, né? Erradicação de pobreza, vida saudável, né? É impossível a gente garantir. Vida saudável tem até uma meta relacionada a essas doenças transmissíveis que a gente está falando, e é impossível a gente garantir isso se a gente não tiver um acesso adequado à água, como eu disse. Educação de qualidade, igualdade de gênero, né? Como a gente disse, um acesso inadequado à água vai fazer com que as meninas faltem aula, não, ou porque estão menstruadas, ou porque tem que fazer cuidar da casa, ou porque tem que coletar água, né? Então, isso vai gerar uma iniquidade, vai gerar perda de qualidade de educação. Trabalho digno e crescimento econômico, então é importante que os locais de trabalho também ofereçam privacidade nos banheiros, quando a gente está falando de trabalho digno, né? Cidades comunitárias, comunidades sustentáveis, é importante a gente pensar em banheiros públicos, né? Se a gente pensa numa comunidade sustentável, numa cidade sustentável, é importante a gente pensar em banheiros públicos. E tudo isso, claro, vai ajudar a reduzir as desigualdades, que é o ODS 10. Bom, um pouco era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Não sei se ficou claro. Agradeço muito o espaço, a oportunidade de estar aqui fazendo essa reflexão e estou aberta aí às perguntas que possam surgir. Acho que você está no mudo, Daniel. Achei que tinha tirado, não tinha tirado. Acontece. Obrigada, Priscila. Muito, muito interessante. A gente vem conversando, né? Como eu disse, sobre esse tema necessário, instigante, né? Que é a questão da água e gênero, já tem algum tempo. Tivemos aqui algumas pessoas, né? Falando sobre saúde, mas essa abordagem, né, essa perspectiva que você traz sobre particularmente a questão das doenças transmissíveis, né, muito, muito, muito interessante, né, que a gente vai chegando realmente no detalhe que não é nada, não é só um detalhe, realmente são questões muito importantes e também formas de pensar estratégias, né? Porque que há desigualdade, como você também coloca, a gente sabe, né? Que tem um impacto da falta de água, especificamente em mulheres de diferentes gerações, também já sabemos, né? Mas quando a gente vai trazendo para temas mais específicos, a gente sabe, por exemplo, da questão do impacto na saúde, né? Mas como é que isso acontece de fato, né? Então, muito interessante aí o que você traz. Então, a gente estamos agora, né, a partir desse momento, abertos aí para perguntas, né, para interações. Vou dar uma olhadinha aqui no chat. E qual é a ideia? As pessoas podem tanto colocar, né, no chat, como eu falei, como se alguém quiser, né, abrir o microfone e perguntar diretamente para a Priscila, tá? Fica aí a sua escolha, né? Então, eu vou pegar aqui que já tem um comentário, né? Que não tem o nome aqui da pessoa, né? Mas se ela quiser se apresentar, ela traz aqui, olha, boa tarde. Incrível a forma como você apresentou dados tão assustadores e a interpretação entre eles. Muito preocupante isso tudo e como a sociedade julga as mulheres e seu papel na sociedade.
sem saber e sem perceber o papel tão delicado que as mulheres, desde muito jovens, enfrentam no mundo. Ivonete acabou de colocar aqui o nome, né? Então, não sei se você gostaria de fazer alguma pergunta, Ivonete, ou, né, é esse comentário mesmo, sobre quão assustador, né, Priscila, é trazer isso em termos, de números. Enquanto o pessoal vai se aquecendo aí, né? Eu gostei muito, né? Quando você trouxe logo no início da tua fala a questão da sustentabilidade, né? Que eu acho que é uma questão muito importante, né? Trazer, eu sempre tenho essa bandeira, né? De como água, gênero, e aí você traz a saúde especificamente, né? É uma questão de sustentabilidade no sentido mais amplo, de fato, né? Então, eu acho que seria bacana, assim, você falar um pouco mais sobre essa questão da sustentabilidade, né? Você trouxe ela, assim, né, no mundo de muitas informações. Se você puder desenvolver um pouco, eu te agradeço, né? E aí já vou fazer essa ponte também, né? Com a questão que você traz na sequência, né, da tua fala, sobre essa relação entre injustiça ambiental, né, sobre racismo ambiental, e a questão, né, que eu trago aqui, você colocou a questão das mudanças climáticas, e aí eu coloco também junto, com essas questões, a injustiça climática, né? Então, eu acho que algo muito importante da tua fala, que vale a pena, né, a gente retomar e afirmar e reafirmar sempre, embora saibamos disso, pelo menos, né? Acredito que quem está aqui sabe, né? Mas é importante que a gente realmente fortaleça isso. É como a questão do acesso à água, e aqui trazendo especificamente ao esgotamento sanitário, ele traz marcadores, né? Ele traz clivagens realmente de classe, né? Então, assim, é a população mais pobre, é a população em situação de extrema pobreza, são as populações em situações de maior vulnerabilidade. Esses marcadores têm cor, né? Tem a ver com relação, né, à questão de raça, a questão de etnia, né? Que é a tua área, como você trouxe, né? E a questão de gênero, não precisamos nem falar, né? Mas que além de gênero tem tantas outras coisas, né? Então, enquanto você vai falando um pouquinho aí, fazendo esses comentários, eu vou aqui também buscando as intervenções, né, os comentários dos colegas e das colegas que aqui se encontram. E Como que Daniela, dá? eu queria colocar uma coisa a mais, já que você pediu para a Priscila abordar mais sobre a sustentabilidade, eu gostaria que ela abordasse também como ela vê o papel do saneamento ecológico para as zonas rurais, porque, como ela falou, né, a cifra de zonas rurais nunca vai alcançar a zona urbana porque não são redituáveis economicamente. A gente está vivendo num modelo capitalista onde tem economia de mercado. Então, não Uhum. vai ter esgotamento sanitário ideal para as zonas rurais. E eu acho que para as zonas rurais, o saneamento ecológico, com biofiltros, umedales artificiais, sanitários secos, podem ser uma alternativa sustentável, e desde que realmente exista toda uma plataforma social de acompanhamento. Isso. Obrigada, Então, Denise. eu acho que a sustentabilidade passa por aí, né, Denise? Eu acho que a sustentabilidade passa por a gente achar tecnologias que dialoguem com aquele meio, né? É isso, não sou eu levar um banheiro de granito e não sei o quê para o meio. Não tem nada a ver com comunidade rural, não tem nada a ver com população indígena. Agora, essas soluções que você traz, acho que são soluções super assim, eficazes e que dialogam com essa população. Eu acho que a sustentabilidade está muito no que as pessoas também querem, sabe? Assim, eu acho que é isso, tem que respeitar o modo de vida, tem que respeitar o meio ambiente, tem que respeitar onde elas moram. Não é a gente daqui que vai dizer o que, né? A gente pode
a gente pode dizer, olha, existe isso, existe isso, existe isso, o que que será? Fazer, construir junto com elas, de uma forma participativa, né? Uma oficina em que a gente consiga identificar o que que é melhor para aquele lugar, para aquela comunidade, com as questões também climáticas daquele lugar e daquela comunidade, com as questões de acesso. Né? Eu acho que tem uma vivência ali que ela é própria daquela comunidade, que ela que vai dizer para a gente o que é bom e o que não é bom, o que funciona e o que não funciona, o que para ela acha que seria interessante, né? Então, eu acho que nesse diálogo da sustentabilidade, as construções tecnológicas, né, elas têm que passar por uma prática realmente de participação da população nisso, né? Eu acho que isso é essencial quando a gente pensa em sustentabilidade, né? E aí eu acho que essas intervenções, essas soluções que a Denise traz tendem a ser muito interessantes, desde que a comunidade também tenha, né, assim, ache que eu posso achar daqui lindo, maravilhoso. Nossa, essa solução é ótima. Aí chego lá, a comunidade não quer, não interessa, não tem interesse, não quer aquilo, acha que não funciona. E aí depois, porque é isso, tem que ter um acompanhamento, né? Assim, tem que ter uma gestão, tem que ter uma manutenção, tem que ter alguém da comunidade que talvez queira aprender a fazer a gestão e a manutenção daquilo. Então, enfim, tem que estar realmente coordenado em parceria com a comunidade, né? Não adianta eu ter um financiamento de milhões do BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, para criar uma rede de esgoto numa comunidade rural, e as pessoas não conseguem utilizar um banheiro fechado, assim, não tem jeito, não conseguem, não gostam, não conseguem defecar num lugar fechado. E isso eu tenho que ter essa compreensão e tentar desenvolver situações, soluções e tal que dialoguem com esse modo de vida, com essa percepção, com essa relação com a natureza, né? A gente fala de comunidades indígenas, eles têm uma relação com a natureza que a gente nem entende. Pode ser que nem passe pelo nosso entendimento, porque é uma relação muito mais vívida, assim, né? Muito mais entrelaçada do corpo deles com a natureza e colocá-los num banheiro fechado pode não ser a solução, né? Assim, então, acho que é importante, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente entender que a sustentabilidade só vai existir se a gente conseguir realmente ouvir, dar voz a essas populações, né? Eu acho que isso é importante. É, e quando você fala da questão, né, da injustiça climática, né, eu acho que é isso mesmo. A ideia é dizer que não há justiça, né? Assim, que há uma injustiça, há um racismo ambiental, né? E quando a gente pensa nessas questões de interseccionalidade, né? Então a gente vê assim, quem são? São mulheres? Ah, porque as mulheres têm menor acesso. Não é qualquer mulher, né? Não sou eu. Eu tenho o mesmo acesso que o meu companheiro à água e esgotamento sanitário. A gente está falando de mulheres específicas, né? Que é isso. É raça, é etnia, é cor, né? São questões aí que identificam esse indivíduo. Quem que é o indivíduo? Né? Geralmente a população negra, geralmente a população pobre, geralmente a população rural, geralmente existe uma categorização que vai colocar mais em risco algumas mulheres específicas, né? E a interseccionalidade traz muito isso, né? A gente na sociedade, a gente não é uma identidade, né? Eu não posso dizer, eu sou mulher, mas eu não posso dizer que as violências que eu sofro sociais são iguais a uma mulher com deficiência, ou com uma mulher negra com deficiência, ou uma mulher negra ou uma mulher numa região rural, né? Assim, são diferentes. As questões são diferentes, os desafios são diferentes, as situações que se impõem a essas mulheres são diferentes. Então, é importante a gente pôr isso na balança, né? E entender que nós somos, tem várias questões de identidade, que façam com que a gente tenha mais ou menos acesso a recursos, né? Que ponha a gente em sistemas mais de privilégio ou mais de opressão, né? E essas identidades, elas condicionam o indivíduo, né? Então, a mulher e homem, tudo bem, mas é qualquer mulher e homem no caso do acesso à água? Não. Eu não. Meu acesso à água aqui é ótimo. Mas eu estou falando de uma mulher indígena, uma mulher trabalhadora rural, uma mulher negra de periferia da cidade urbana, né, para sair um pouco do rural. Então, no urbano, a gente também tem uma desigualdade de acesso, principalmente quando a gente tem questões como inundações, né? Também não é qualquer um que sofre com as inundações, né? São as mulheres de periferia, população de periferia,
né? Então, é importante a gente sempre lembrar que tem condições sociais aí que vão colocar as pessoas no maior ou menor grau de vulnerabilidade, né? De susceptibilidade até essas doenças todas que eu trouxe aqui, né? Não sei se respondi sua pergunta, se faltou alguma coisa. Sim, com certeza. E acho que você trouxe, e essa troca com a Denise também, algo no sentido da gente ampliar a nossa visão, a nossa leitura sobre a sustentabilidade, né? Então, a sustentabilidade de diversos modos, tanto com relação ao meio ambiente, Hum, mas também a sustentabilidade das ações, das estruturas, quando você traz a questão da participação, né? Então, assim, participação é sustentabilidade também, sim. né? Eu criar legitimidade para a tomada de decisões, né? Não ser Sim. aquela coisa É, de cima para baixo. a ideia que eu trago aqui de sustentabilidade é de ser uma ação sustentável, né? Que ela perdure durante o tempo. É lógico que tem esse Isso. diálogo da sustentabilidade ambiental, que com certeza Uhum. essas soluções que dialogam com o meio ambiente, que foi o que a gente disse aqui, que dialogam com o meio ambiente, que dialoga com o clima do lugar, que dialoga ela ela é sustentável nesse sentido ambiental, mas falo de uma sustentabilidade também, algo que perdura ao longo do tempo. Não é uma coisa que eu vou criar hoje e amanhã já não funciona mais, né? Algo que perdure, que tenha uma sustentabilidade ao longo do tempo nesse sentido também, sabe? Que seja perene, que seja sustentável, assim, que perdure. E aí, para isso, eu acho que é importante que a comunidade assuma aquilo como algo dela também, não alguém que trouxe de fora, né? Então, por isso que eu falo muito da importância da participação. Sim, sim. E aí eu faço uma ponte, né, sem querer monopolizar, mas também não conseguindo me calar, né, justamente com a co-construção, né, com a abordagem da co-construção. Então, não é qualquer participação também, né, Sim, não é uma claro, participação de cima para baixo, é uma participação co-construída, né? sim. Você traz isso, que eu acho que é muito importante também. Será que aquela comunidade, aquela população quer aquele tipo de infraestrutura, né? Pode ser muito interessante para mim, né? Para você, enfim, para um determinado grupo, mas essa questão eu achei muito interessante, a questão dos princípios que você trouxe, né? Da acessibilidade física, da acessibilidade econômica, enfim, da aceitabilidade, né? Mas eu vou retomar aqui o chat, que tem vários comentários, né? Então, temos aqui vários agradecimentos, Priscila, né? A tua apresentação, fazendo aí, agradecendo mesmo, né? Falando aí de novas reflexões a partir da tua fala, pessoal do Rio Grande do Sul, da Colômbia, né? É, e aí eu vou trazer aqui a fala da Mara Cidelli, né, que diz assim: parabéns pela excelente palestra, sua fala me lembrou o que discutimos muito no semiárido, quando falamos que a água está intimamente ligada à segurança alimentar, tanto na questão da produção quanto na higiene dos alimentos. E, consequentemente, me lembrei da importância dos programas de cisternas na região, cujas construções foram retomadas recentemente. Ainda mais que quando se vê que essa tecnologia social é construída próximas às casas, reduzindo esse tempo e distância na coleta. E aqui também, né, trago aqui o comentário do Ricardo, né, dizendo boa tarde, doutora Priscila, excelente explanação. Desde a questão da água e gênero em nível de qualidade de vida e a questão da saúde e as implicações dos problemas envolvendo o acesso e a falta deste acerca deste bem, e também dados em termos do quanto a população do gênero feminino sofre em situações de risco. Eu lhe questiono, acerca do ODS 17, a sua pessoa acredita, mesmo que com o cumprimento dos ODS, em especial o de número 6 e outros, poderemos mudar esta situação tão difícil, né? E aí ele deixa a filiação dele, né? Institucional, Ricardo Ronchetti, o Ronchetti, não sei exatamente como é a pronúncia, membro da Comissão do Meio Ambiente da Ordem dos Advogados do Brasil, no Rio Grande do Sul.
E aí, É, bom, vou deixar então, você falar, né, para não contar muita coisa. então, Ricardo, eu penso o seguinte: eu sou muito cética com relação a gente conseguir cumprir esses objetivos até 2030, né? Eu acho que se a gente conseguisse realmente cumprir, que é? O objetivo é ter água para todo mundo de maneira universal, respeitando as meninas, as mulheres, enfim. É muito lindo isso. Se a gente conseguisse isso, eu acho que sim. Que aí a gente sanaria os problemas. As mulheres teriam água na sua casa da maneira que querem, que é importante, com disponibilidade, 24 horas por dia, todo mundo que quiser. Agora, isso para mim é utópico, né? Assim, especialmente porque a gente vive num contexto de mudanças climáticas, a gente vive num contexto em que a água é cada. A gente vê no Brasil a ode à privatização, né, dos serviços de água e saneamento, que isso está cada vez um diálogo aí, cada vez mais empresas privadas querendo ficar donas, né, talvez até de recursos hídricos, né, assim, como que isso, né, que vão determinar quem vai ter acesso à água, quem não vai ser mais Estado, vão ser empresas privadas, né? Dentro desse cenário que se estabelece no país e no mundo, assim, de que a água é um bem, todo mundo está entendendo isso, assim, a mudança climática a gente vê no Brasil, a quantidade de inundação que está tendo, né, assim, como fez calor aí nos últimos meses, né, assim, como que isso vai impactar o acesso à água, como que a água vai ser um bem cada vez mais economicamente, cada vez mais importante, porque aqui a gente está olhando, por mais que a gente diga direito humano à água, não vê a água como um bem econômico, né? Mas as pessoas, muitas empresas veem a água como uma questão econômica e o poder de poder controlar esse acesso é um poder que, né, vai dar um poder a essas empresas inimagináveis, né? Então, eu acho difícil nesse sentido, porque eu acho que é muito difícil a gente conseguir alcançar as metas. Se a gente conseguisse alcançar as metas, eu acho que a gente conseguiria suprir um pouco essas questões, mas eu acho dificílimo a gente conseguir alcançar essas metas, porque não há um interesse em que essas populações que não têm acesso hoje, que são populações em situação de vulnerabilidade, realmente tenham acesso, né? Assim, pode ser que digam que sim, que vamos ampliar e vamos universalizar e tal, mas na hora de investir, de pôr dinheiro, porque essas pessoas muitas vezes não vão ter condições de pagar a tarifa de água que a empresa vai cobrar, né, se a gente está fazendo uma empresa privada. Então, a empresa privada vai ter interesse realmente em fornecer o acesso à água para ela. Por quê? Para quê? Se eu não vou ter, ela não vai pagar a tarifa que eu quero que ela pague pelo uso dessa água, né? Assim, então, eu acho que eu vejo de uma forma muito cética, assim, de que a gente consiga realmente alcançar esses objetivos. Posso estar enganada, espero eu, quem saiba, mas acho que da forma como a gente vê a coisa caminhando, né, socialmente falando e ambientalmente falando, eu acho que é difícil que a gente consiga, sabe? Não sei se respondi sua pergunta. Respondeu. Então, deixa eu pegar mais aqui. Priscila, temos aqui também o comentário e pergunta, né, do Luiz Roberto. Como considerar a questão da equidade de gênero em água e esgotamento sanitário se a implementação das políticas públicas desses serviços estão sendo dirigidas para a privatização dos mesmos, cuja lógica é prestar os serviços para as pessoas apenas com capacidade de pagamento? Ou Acho seja, que bem aí bem um no pouco o que eu estava assunto. falando, respondendo a pergunta do Ricardo, nem tinha lido a pergunta do Luiz Roberto, mas acho difícil. Eu acho realmente difícil. Acho que a privatização de serviços de água é um erro. Eu acho que água é um recurso. Como eu acho um erro a privatização, como foi feita a privatização de recursos minerais. Acho que tem coisas que são do Estado, que são do país, né, assim, e que não tinham que ir para a mão de empresa privada, porque a empresa privada ela quer distribuição de lucro, né, assim, lucro para os acionistas. A visão não é do recurso, da população, do bem-estar, da qualidade de vida, né? A gente não tem população em situação de pobreza que é acionista da Vale ou que vai ser acionista de uma empresa privada né, assim. E a visão dessas empresas realmente é de lucro, é de maximização de lucro, é de distribuição
de dividendos. Então, assim, eu vejo com muito maus olhos privatização de recursos desse tipo, que são recursos ambientais, né, que são recursos do país. Acho que não devia acontecer, acho que não dá certo, porque, no fundo, a questão ela é capitalista mesmo, a questão é o quanto as empresas vão ganhar ou não com né? Nenhuma empresa vai investir num serviço que ela acha que não vai ter um retorno financeiro lucrativo. Isso não existe. Então, acho que posso estar enganada, né? Quem sabe o futuro me dirá que foi maravilhoso privatizar, mas eu tenho para mim que recursos ambientais, né, são recursos que não deveriam nunca serem privatizados. É um recurso do Estado, do país, da população, e a ela pertence, sabe? Então, eu acho que não se devia privatizar acesso à água, saneamento, serviços de saneamento, tinha que ser responsabilidade do Estado mesmo, o Estado tinha que ser responsável por prover esse serviço. E, Priscila, tem aqui também uma pergunta da Zuma, né, da Colômbia, te questionando sobre o seguinte: se você sabe se existem estudos em que foi estabelecida a relação nível de escolaridade das mulheres e sua participação social bem-sucedida, influenciando positivamente no seu acesso à água potável. Se você É, conhece eu, algum eu estudo. li, eu não conheço assim, um estudo específico, posso até tentar buscar, mas um estudo específico de educação, participação, acesso à água, eu não conheço. Então, posso tentar buscar, ver se eu acho alguma coisa, mas hoje eu realmente não conheço. Uhum. Tá. Então, temos aí agradecimentos do Ricardo, né, do Roberto também, falando que a água não pode ser considerada, né, uma mercadoria. E aí, enquanto chegam aí mais perguntas, eu queria te perguntar também, né? Na verdade, não é exatamente uma pergunta, mas uma troca de ideias, né? Que eu achei muito interessante quando você fala aqui da questão do encadeamento, né? Ah, sobre o impacto na saúde das mulheres, né? E quando essas mulheres precisam se retirar do cotidiano, né, por questões de saúde, como que isso recai uh, nas filhas, né? Ou seja, Uhum, em outras mulheres de diferentes gerações, inclusive muitas vezes muito jovens, né? uhum. Como isso vai criando uma cadeia de inequidades mesmo, né? Reproduzindo aquelas que já existem e mesmo aumentando, potencializando essas desigualdades, essas inequidades, no sentido mesmo de uma perda crescente de autonomia, né? Então, assim, é algo muito complexo, que vem de algo muito básico, né? Que é o acesso à água e ao esgotamento sanitário. Pois é. E é isso, né? Isso vai perpetuando esse lugar e essa iniquidade, né? E aí por isso que eu falo que o acesso à água também está ligado lá à equidade de gênero, né? Se a gente pensar em ODS, né? Se a gente pensar em Agenda 2030, mas não precisa nem pensar nisso, né? Pensando em equidade de gênero de uma forma geral. Acho que essa é uma questão importante, porque é isso, o cuidado é essa coisa tão essencial à vida, né? Porque não só as crianças, não são só as crianças que precisam de cuidado, não são só idosos que precisam de cuidado, não são só doentes que precisam de cuidados, todos nós precisamos ser cuidados, todos nós precisamos de cuidado. Cuidado é algo essencial à vida de todo mundo, né? Quem não é cuidado, quem não tem um mínimo de cuidado no seu cotidiano, né, nas suas relações de trabalho, se são relações de trabalho que não são cuidadosas umas com as outras, isso adoece, né? É assim, pode não ser uma doença transmissível, pode ser uma doença de saúde mental, mas isso gera adoecimento. Então, cuidado é algo essencial à vida de todo mundo. E é uma carga que recai, assim, quase que exclusivamente nas mãos das mulheres, principalmente se a gente pensa em comunidades mais em situação de pobreza, em comunidades mais, né, mais conservadoras, muitas vezes. Então, geralmente é um cuidado que recai, tão essencial à vida e que recai na mão das mulheres, ou seja, elas não podem se descuidar desse lugar do cuidado, porque a isso depende a vida de muitos, né? Então, quando elas não estão, ou que quando elas precisam de cuidado, né? Quem cuida de quem cuida, eu acho que
que é uma questão importante da gente pensar, né? Quem cuida de quem cuida. E recai às meninas, às adolescentes, às filhas, né? Porque é esse o papel delas, né? Assim, desde pequeno a gente diz isso a elas. Quando a gente dá boneca, quando a gente dá fogãozinho, quando a gente dá a comidinha, quando a gente estimula, né? Só essas brincadeiras do cuidado, que muitas vezes a gente estimula só com as meninas, porque os meninos não podem ganhar boneca, porque os meninos não podem fazer papá, porque os meninos, né? O estímulo a essa coisa do cuidado, né? Ela vem desde que nasce e perpetua, porque essa coisa ela é intrínseca à sociedade, né? Ela é estrutural da sociedade, a gente muitas vezes nem percebe, né? Então, desde pequeno a gente está dizendo à menina que o papel dela e ensinando a ela como cuidar, né? Como fazer, como cuidar, como é o cuidado. E aí é isso, quando a mãe não está, quem assume esse papel é a menina, é a adolescente, né? A filha mais velha, as filhas. E isso tira elas da escola, né? Isso tira elas de alguma atividade geradora de rendas, que elas podiam estar participando, né? Tira ela de outros espaços, que vai fazer com que, ao longo do tempo, ela fique cada vez mais alijada, né, desses lugares e cada vez mais dependente de um homem, de um companheiro, de alguém, né? Então, isso gera perda de autonomia, né? Então, coisas básicas da nossa vida, como a questão de gestão de menstruação, que é biológico, que está aí, que a gente não controla, né? Que a gente menstrua mesmo, todo mês. E isso faz com que as meninas não vão à escola. Por quê? Porque não tem acesso a recursos de higiene, ou porque na escola não tem banheiro, ou porque elas ficam inseguras porque a escola tem banheiro, mas não tem porta, né? Então, assim, há uma questão de uma gestão de vida privada da mulher que ela está muito relacionada a um acesso adequado a banheiro, né? A água e a banheiro. Então, e que vai perpetuar iniquidades muitas, né? Então, a gente vai perpetuando esse lugar e essas iniquidades e esse lugar da menina, né, como cuidadora, né? Então, acho que é um pouco isso. Respondi um pouco. Eu gostaria de fazer Sim, uma sim, pontuação. sim, por É, favor. Só complementando, não vai ser uma pergunta. Essa questão do esgotamento sanitário, eu fiz um meu TCC relacionado à desigualdades das mulheres travestis e transexuais dentro do sistema carcerário, e aí foi um tema que eu trouxe, porque também tem a questão de várias doenças que são decorrentes à falta de saneamento básico, e aí entra a regra de Nelson Mandela, que é a regra de reclusão, que ele fala na regra 1 que todos os reclusos devem ser tratados com respeito inerente ao valor da dignidade do ser humano. E aí, quando a gente vai para a Constituição Federal, ela diz que no seu artigo 5º, inciso 49º, é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. E aí, a gente, quando pensa no sistema carcerário, a gente já tem a ideia de que o sistema prisional, o sistema carcerário, ele não foi projetado para a mulher, ele foi projetado para o homem, então ele não vai abranger todas as necessidades que a mulher, seja a mulher cis ou a mulher trans, ela vai ter dentro desse sistema prisional. E aí, falando de saúde, na lei do SUS, na lei 8080, no artigo 2, ela fala que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu plano de exercício. E aí a LEP, a Lei 7.210, no artigo 3º, ela fala que ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. Isso quer dizer que a lei ela concebe assistência ao preso, é dever do Estado, e o que não acontece, né? As pessoas são jogadas dentro do sistema prisional e são lançadas à sorte. Tanto é que saiu uma pesquisa do Conselho Nacional de Justiça e 62% das pessoas reclusas ficam mais propícias a pegar doenças dentro do sistema prisional do que se elas estivessem em um sistema de liberdade. E essa questão da pobreza menstrual, eu sou de Pernambuco, e aqui em Pernambuco foi criada uma lei pela atual governadora, que é justamente pensando na pobreza menstrual, sendo que ainda assim essa lei ela não vai abranger todas as mulheres, porque ela não pensa nas mulheres que estão em situação de rua, mulheres que estão na zona rural, que talvez não tenham o dinheiro para estar comprando absorvente. E aí, os contemplados dessa lei são os estudantes das escolas do governo públicas, pessoas que vivem em abrigos do Estado, pessoas reclusas, tanto mulheres trans como mulheres cis,
E jovens que cumprem medidas socioeducativas. Desculpa, mulheres trans não, homens trans têm direito também ao absolvente, de forma gratuita. Obrigada, Stefane. Na verdade, você tem toda a razão, assim, sua ponderação foi ótima. Eu falei muito rapidamente, né, sobre transexuais, sobre mulheres em privação de liberdade. Só pontuei, porque acabei optando por falar, foquei mais em comunidades rurais. Mas esse grupo, então, e aí a gente traz a questão da interseccionalidade, né? Esse grupo é um grupo que está realmente em alta situação de vulnerabilidade quando a gente fala, né, de acesso a a higiene, as questões menstruais, de higiene menstrual, acesso à água, né, as mulheres em privação de liberdade, as mulheres em situação de rua. Eu fiz um trabalho, minha tese de doutorado foi com pessoas em situação de rua. E as mulheres em situação de rua realmente é uma situação muito complexa que elas vivem com relação ao acesso à água, né? Pode estar em São Paulo, que é a cidade onde o acesso à água é 99%, né? Considerado 99%, mas a gente não olha muito para esse acesso nos espaços públicos, né? Assim, como que é o acesso? A gente olha para acesso, muitas vezes esses dados mostram acesso domiciliar, mas não mostram os acessos nos espaços públicos, sejam acessos é, nas, 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 nas prisões, né, nessas instituições, sejam acesso é, gratuito, né, na rua, nos espaços públicos, né? Esses dados não mostram isso, porque se mostrassem, a gente ia perceber que o nosso nível de acesso é muito pior, né? É muito pior porque realmente nesses espaços há uma precariedade muito grande de acesso. E essas mulheres, elas estão numa situação de altíssima vulnerabilidade, de altíssima susceptibilidade a adoecimentos, né, trazendo um recorte aqui para a fala específica, e é importantíssimo dar visibilidade, falar e olhar para esses casos como casos importantíssimos quando a gente pensa em políticas públicas, em planejamento de acesso à água de uma forma universal, né? A gente está falando aqui de universalidade do acesso. Esses lugares, essas pessoas, elas têm que ser também é, visibilizadas, né? Assim, a gente tem que assegurar um acesso adequado a elas para que elas consigam ter dignidade, né? Assim, na vida. E sua fala realmente foi muito interessante. Obrigada. Isso, eu ia falar também sobre a fala da Stefane, que eu até tinha pontuado aqui essa questão das populações, né, carcerárias, e me veio uma experiência mesmo que eu tive o ano passado, falando num evento da Defensoria Pública da União, né, e o tema era justamente água, mulheres e saúde. E foi uma surpresa para muitos defensores e defensoras essa questão de abordar de forma, digamos assim, mais articulada a questão da água com a questão de gênero, né? Eu achei muito surpreendente mesmo, né? Então, a questão da água, né, gente, ela é absolutamente transversal, né? Então, a gente vai nos possibilitando, assim, diálogos realmente muito ricos e muito fora das caixinhas, né? É, Aqui tem a Vera também, Vera Guarda, que é uma das organizadoras aqui, companheira, né? Dizendo que é sobre a questão dos cuidados, né? Economia do cuidado. Eu sou a única filha de 5 irmãos e estou cuidando dos meus pais. Todos mudaram de cidade, né? E apenas eu retornei. Então, é uma questão que a gente realmente vai aprendendo desde muito jovens, né? E eu achei muito interessante também, Priscila, quando você falou lá no início da questão de falar em direitos, né? Então, o direito à água no plural. São detalhes, né? Como eu disse, que não são nada detalhes, né? Então, são direitos distintos, né? Cada um com uma complexidade muito grande, tanto o direito à água,
quanto o direito ao esgotamento, e a gente não pode reduzir, né, essa discussão, porque se a gente reduz, a gente perde muito da riqueza e do potencial de transformação. Então, eu acho muito importante, né? Assim como não podemos falar, né, como foi dito várias vezes, só retomando, né, da mulher, né, da condição da mulher, porque somos muitas, né, e em condições muito diversas também, né? Então não tem uma igualdade, né? Realmente é a riqueza da diversidade, né? O potencial e também os desafios, obviamente, da diversidade. Bom, não sei se tem mais É, alguém eu diga queria lá. só, não, eu queria fazer um recorte nesses recortes que a gente está fazendo aí, né, da mulher com deficiência, né, que a gente muitas vezes esquece de falar, né, porque a gente acaba falando, né, da mulher em comunidade rural, as mulheres trans estão cada vez mais também entrando, ainda um pouco invisíveis, mas cada vez entrando na pauta, mas a gente tem a mulher com deficiência, que é essa mulher que muitas vezes precisa de ajuda, né, que não consegue uma autonomia, e que a gente não muitas vezes não pensa como é o acesso para essa mulher. Aqui dentro da minha casa, por exemplo, se eu andasse de cadeira de roda, eu já não conseguiria ter acesso de forma autônoma, né? Assim, hoje eu consigo, mas se me põe numa cadeira de roda, eu já não tenho mais acesso de forma autônoma. Então, assim, há uma perda, né, dessa acessibilidade física, e as mulheres com deficiência, elas também é um grupo de mulheres que precisam, né, começar também a dar visibilidade a elas nesse lugar de acesso, porque por mais que ela possa morar num lugar super acessível, ela não consegue ter autonomia muitas vezes, né? Como a gente diz, pode morar em São Paulo, mas não consegue ir ao banheiro sozinho, porque tem uma barreira física que a impede muitas vezes de entrar até num banheiro, né? Então, é importante, essas especificidades, elas são importantes da gente pensar, porque são demandas, são necessidades que são diferentes, né? E a gente não dá conta de todas. Por isso a importância da participação, né? Aqui, uma vez mais, pensando. Mulheres com incontinência urinária, né? Então, a gente tem que entender que é isso. As mulheres somos muitas, né? Num espectro enorme, uma grande diversidade, cada uma com as suas necessidades, com as suas demandas, e a gente não consegue enquanto indivíduo, entender e compreender todas as necessidades e demandas específicas, né, de cada grupo. Então, é por isso importante também esse lugar de uma participação social ativa, né, assim, esse lugar de escuta, em que a gente possa entender e levantar essas particularidades. Exatamente, Priscila. E aí você falou sobre a questão das mulheres, né? Porque a gente vai, é um mergulho mesmo, né? Das mulheres com necessidades especiais, com deficiência, enfim, né? É, e isso falando, melhor dizendo, sem falar daquelas que têm realmente um comprometimento maior, né? E que estão em classes, né? Em estratos mais vulneráveis ainda da população, né? E que tem toda uma questão também de violência que é potencializada, né? Então, assim, é a vulnerabilidade da vulnerabilidade, né? Então, realmente, é muito importante a gente especificar e problematizar essas questões, né? Porque às vezes parece um detalhe, mas quando a gente coloca o zoom, né, naquela perspectiva, naquela variável, a gente vê que realmente todo mundo, inclusive estatisticamente, né, quantitativamente, se descortina, né, dentro daquela variável. Bom, estamos chegando aqui ao final, né, do nosso 28º slide. Não sei se alguém gostaria, né, de fazer mais alguma colocação ou pergunta para fechar, né? E aí eu vou também pedindo, né? Passo a palavra novamente para a Priscila, né? Se você quiser fazer mais alguma consideração, uma fala aí final, né? Uma mensagem para a gente pensar, né? Ficar aí ouvindo, né? E refletindo sobre tudo isso, né? Essas informações tão interessantes, tão
importantes aí, contundentes, né, que você trouxe, tá? Não, só respondendo, Priscila, antes de passar a palavra para você, a lista vai sendo, a lista de presença, né, que estão perguntando, ela vai sendo feita automaticamente à medida que você vai fazendo o check-in na sala, tá bom? Então, por favor, Priscila. Não, eu acho que talvez a ideia discutir isso, assim, né? Como que coisas tão básicas elas acarretam é, questões da vida da gente de ordens que a gente nem imagina, né? Eu acho que um pouco isso, quando eu comecei a estudar acesso à água, eu não conseguia entender, né? Tá bom, acesso à água, eu sou da área da saúde, né? Acesso à água impacta a saúde. De repente, não, o acesso à água impacta o direito à educação, impacta o direito ao trabalho, impacta a participação social, impacta. E aí você começa a perceber o quanto coisas, né, que é isso, o quanto coisas tão básicas são imprescindíveis para uma justiça social, que é um pouco o que eu quis dizer numa fala, né? Que se a gente não busca isso, que é tão básico, a gente não consegue falar de justiça social. Não dá para falar de justiça social, não dá para falar de equidade, se a gente não consegue oferecer algo tão básico à vida, que é acesso à água e a banheiro, né? Assim, privacidade num banheiro, né? Algo que a princípio seria tão básico e que ainda tem muitas pessoas que não conseguem, que sofrem com essa falta de acesso e como que isso repercute na vida. Então, falar de justiça social, né, né, que é algo que todo mundo, né, fala, não, vamos buscar justiça social, vamos buscar justiça social. Se a gente não olha para essas coisas simples e básicas, a gente nunca vai conseguir alcançar esse lugar dessa justiça social, né? Eu acho que um pouco essa reflexão que eu quero deixar aqui. E agradecer, né, a participação, o espaço, né, por me deixar aqui falar um pouco sobre as coisas sobre as minhas próprias reflexões, né? Agradeço demais aí a vocês pelo convite. Tá ótimo, Priscila. Muito obrigada. Foi muito bom, né? Vamos ficar aí com mais questões aí para refletir, né? Então, essa é a ideia, né? Cada slide, ele abre uma porta, né? Aliás, abre várias portas, abre um portal, né? De questões, e a ideia é justamente fortalecer esse espaço, né? De troca de ideias e de ações, né? E como que a gente pode lidar com isso, né? De uma forma também mais estratégica, né, para que saia da fala, né, da reflexão, que são fundamentais, mas que vá realmente para a ação e a formulação, né, de políticas, de estratégias, enfim, de ações, né, que a gente possa, pelo menos, diminuir essas desigualdades e os seus respectivos impactos. Então, eu te agradeço muito, agradeço a todas as pessoas que estiveram aqui conosco. Sim, por favor, preencham os formulários, né, para a lista de presença, né? E obrigada, Ricardo, né? E é sempre uma honra estar aqui, né, com vocês, fazendo essa agenda, né, cada vez mais forte, né, e pensando em soluções para a inclusão e a socialização do bem-estar de todas e de todos nós. Um grande abraço e até a próxima. Muito obrigada mais uma vez, Priscila. Um abraço, Obrigada a gente. vocês. Tchau, gente. Obrigada pela presença. Tchau. Pelo e-mail. Obrigada, Pelo Priscila. e-mail. Muito obrigada. Obrigada, Denise. Obrigada a todo mundo. Sim, obrigada a todo mundo por estar. Isso. E qualquer dúvida, gente, mandem uma mensagem no nosso e-mail, no e-mail do Slag. Um abraço. Tchau.